No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro se reúne com o vice-líder de partido de extrema-direita alemã, neta de ministro nazista de Adolf Hitler. Ex-capitão diz que vai vetar valor em excesso do fundo eleitoral, avalia manter 4 bilhões de reais para financiar eleições 2022, mas a legislação não permite veto parcial à matéria. Rio de Janeiro retoma calendário de vacinação contra a Covid-19 sem alterações a partir desta quarta-feira. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 27 de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Há um debate que ocorre de maneira muito recorrente aqui no programa, que trata justamente da atividade dos poderes instituídos no país, em especial do Legislativo e do Judiciário, diante do avanço do autoritarismo representado pelo presidente Jair Bolsonaro. E o jornalista Bernardo Melo Franco, do jornal o Globo, publicou um artigo muito interessante sobre o tema no último domingo, que eu faço questão de passar a leitura para vocês, ouvintes. O título do texto é Instituições Funcionando. Milor Fernandes tinha uma boa frase para ilustrar os perigos do otimismo em excesso. Para ele, o otimista era o sujeito que se atirava do 10º andar e, ao passar pelo 8º, comemorava. Até aqui, tudo bem. A imagem parece descrever os brasileiros que não veem ou fingem não ver as ameaças de golpe contra a democracia. Há 2 semanas, Jair Bolsonaro deu um ultimato. Ou o Congresso ressuscita o voto impresso, ou, abre aspas, corremos o risco de não ter eleição no ano que vem, fecha aspas. A chantagem foi tratada com condescendência. Em vez de ser processado por crime de responsabilidade, o capitão foi convidado para um cafezinho no Supremo. Nesta quinta, o jornal O Estado de São Paulo informou que o ministro da Defesa aderiu ao complô para tumultuar a sucessão presidencial. Braga Neto mandou dizer ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que só haverá eleição com as regras impostas pelo governo. Usou o coturno de general para intimidar o poder civil. Seguiram-se negativas pouco convincentes. O deputado Lira desconversou sobre o assunto. A despeito do que sai ou não sai na imprensa, disse: vamos todos às urnas em 2022. O general bolsonarista optou pelo cinismo. Tentou desqualificar a reportagem, mas reforçou em papel timbrado a pressão indevida pelo voto impresso. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, limitou sua reação a um tweet. Disse que conversou com os envolvidos e os dois, abre aspas, desmentiram enfaticamente qualquer episódio de ameaça às eleições, fecha aspas. O ministro acrescentou que o país tem instituições funcionando. Lembrou o otimista de Milor antes de se esborrachar na calçada. Desde que assumiu a chefia do Executivo, Bolsonaro submete os outros poderes a uma rotina de intimidações e chantagens. Até aqui, a tática tem funcionado. O Supremo impede o avanço das investigações sobre o primeiro filho, acusado de desviar verba de gabinete. A Câmara não toca na pilha de pedidos de impeachment do presidente, recordista de crimes de responsabilidade.
Agora a impunidade se estende a Braga Neto, que se comporta como chefe de guarda pretoriana. O general é reincidente em ameaças golpistas. Há pouco mais de 2 semanas, atacou o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz. Queria interromper as investigações sobre corrupção na compra de vacinas, que atingem militares aboletados no Ministério da Saúde. Em nota assinada com os comandantes das 3 armas, o ministro insinuou uma quartelada contra o Senado. Como o arreganho não foi punido, ele se sentiu à vontade para repetir a dose. Num país com instituições funcionando, militar não intimida o Congresso e não opina sobre o sistema eleitoral. Na hipótese mais branda, quem age dessa forma é afastado do cargo que ocupa. No Brasil de 2021, general que afronta a Constituição só corre o risco de ser promovido. E os otimistas continuam a repetir que tudo está sob controle, pelo menos até a próxima ameaça de ruptura. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-candidato à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Mauro Iasi. Mauro Iasi, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os companheiros aí do Faixa Livre, os nossos ouvintes. Iasi, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Iasi, a crise brasileira tem se aprofundado a cada movimento que vem lá de Brasília, e o presidente Jair Bolsonaro teve de entregar mais uma fatia dos ministérios ao Centrão para tentar garantir sua manutenção do cargo até o fim do mandato. Dessa vez, ele deu ao senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que estava insatisfeito com o governo, a chefia da Casa Civil. O ex-capitão teve ainda de recriar o Ministério do Trabalho para acomodar Onyx Lorenzoni. O problema é que, com isso, ele arrumou mais uma saia justa com os militares, já que o general Luiz Eduardo Ramos, que comandava a Casa Civil, acabou escanteado para a Secretaria-Geral da Presidência e demonstrou sua decepção com Bolsonaro. O pessoal fala em implantar um semipresidencialismo no país, Iasi, mas me parece que isso indiretamente já acontece, porque quem manda no executivo hoje em dia é o baixo clero no Congresso. O Bolsonaro sofre daquela ilusão comum aos ocupantes do cargo de acreditar que ele tem realmente o poder, né?
o poder, a quem manda realmente na República, não aparece, né? É famosa uma história da família Rockefeller, quando um dos filhos fala para a matriarca, né? Todos na mesa, no jantar, dizendo o que queriam ser quando crescer, e um dos filhos fala que queria ser presidente dos Estados Unidos. E a matriarca responde: nossa, meu filho, mas isso é uma tarefa para nossos empregados. O Brasil não é diferente dessa república do capital, né? As forças que mandam na república não estão no campo de visão, estão por trás, inclusive do baixo clero, inclusive do Congresso Nacional. O que ocorre é que o Bolsonaro é uma peça incômoda no esquema do grande capital e que se tenta, né, algum tipo de ação política para restringir os seus movimentos, mantê-los sob controle. E isso, se por um lado resolve problemas, por outro lado cria problemas, né? A gente sempre trabalhou na hipótese que o governo Bolsonaro é formado por 3 segmentos fundamentais, né? O próprio bolsonarismo, os militares e os representantes do mercado, e essa correlação de forças tem mudado recentemente, né? E uma das formas de tentar manter o seu mandato é ter uma base de sustentação no Congresso. Isso passa por uma maior presença do centrão no governo, e isso efetivamente diminui o espaço dos militares, que ainda é muito grande no governo, né? Quer dizer, os militares também estão sofrendo uma perda de espaço, porque eles avalizaram, né? Entraram como avalistas desse governo, inclusive da possibilidade de manter sob controle seus ímpetos golpistas, seus desmandos, suas loucuras, né? E não conseguiram. Então, na verdade, ali eu também duvido muito que o Centrão consiga fazer isso. Me parece uma manobra bastante mais dirigida ao número de votos necessários para evitar a aprovação de um pedido de impeachment diante do desenvolvimento da CPI e de outras acusações que se tornam cada vez mais evidentes. O detalhe, Yas, é que essa acaba sendo uma via de mão dupla. O baixo clero ganha espaço na gestão federal e os parlamentares se encarregam de passar as pautas do governo no Congresso. O único que perde nessa história toda é o povo brasileiro, com esse entreguismo e desmonte do Estado Nacional. É o famoso toma lá da cá, que o presidente Bolsonaro havia dito que superaria, né? E não foi só ele, né? Eu lembro muito claramente o Merval Pereira, logo depois das eleições, dizendo que Bolsonaro inovava a política brasileira por não ter uma estrutura partidária, por negociar em função de pautas reais e não do toma lá da cá tradicional da política brasileira, né? Quer dizer, esses senhores nós não podemos acusá-los de inocência, né? Ou de ingenuidade. Na verdade, a Rede Globo apostou, né, num controle da figura desagradável e perdeu, né, perdeu claramente o controle da sua própria criatura. O Centrão, ganhando cargo no governo, e ele já não precisaria disso, ele tem uma presença bastante marcante, e existe o toma lá da cá funciona fundamentalmente nas emendas do orçamento, e elas são vultuosas, né? Mas isso também é uma ilusão. Quer dizer, acreditar que isso garante a governabilidade segura deve ser remetida pelo menos para o finalzinho do governo Dilma, onde o PT havia cedido em tudo na pauta, na substância, na substância da pauta das reformas, mas mais do que isso, na governabilidade, na lógica do presidencialismo de coalizão, né, cedendo emendas parlamentares, cedendo recursos, etc. e tal. Isso não foi suficiente para segurá-la no governo. Eu acredito que aqui acontece a mesma coisa. O que segura efetivamente o Bolsonaro ainda na presidência é a dúvida dos segmentos dominantes da viabilidade, da oportunidade de retirá-lo do cargo antes das eleições. Ainda prevalece, ao meu ver, a ideia de mantê-lo sangrando até o ano que vem, para poder buscar, nesse tempo, uma alternativa tanto ao bolsonarismo quanto ao petismo. Não por acaso, Yas, o Bolsonaro andou dizendo na semana passada que é do Centrão. Declaração que não traz qualquer novidade, ele sempre foi representante do que há de pior na política. O problema é que ele se apresentou justamente como uma figura da antipolítica, que estava chegando para combater esse tipo de prática do toma lá da cá, mais um estelionato eleitoral, né, Yazi?
Sem dúvida, um entre muitos estelionatos eleitorais, né? Quer dizer, é a agitação de campanha, não pode nem chamar isso de promessas de campanha, mas é propaganda, né? Agitação pura e simples, né? Ocupando um espaço ali no imaginário do desgaste da política, do desgaste das formas que prevaleceram no último período no Brasil, de uma democracia mutilada, tutelada, restrita, né? Que se desfez em pó, né, diante da crise e das batidas de cabeça na vida institucional política brasileira. E ele ocupou esse espaço, né? É realmente uma reversão de expectativa muito grande, porque ele mesmo se apoiou nessa imagem da antipolítica, né? Para praticar a política do capital, né? Eu acho que aí tem também um choque de interesses, né? O bolsonarismo nunca imaginou um governo com realizações, uma reeleição, abrir um período, né, de governos de extrema direita, né? Ele sempre teve em mente a ideia da ruptura. Ele é o cara do centrão na sua trajetória, né? Ele mesmo refez a trajetória da sua vida política, né? E ele sempre foi alguém do chamado baixo clero ali, do centrão. Ele é um personagem da extrema-direita, é bom que a gente não confunda centrão com posicionamento político de centro, né? Ele é um personagem de extrema-direita, e essa fisiologia da qual ele vegetou durante muito tempo no parlamento é o terreno onde produziu como fenômeno político. E agora, como presidente, é evidente que nessa lama parlamentar que ele encontra a sua maior identidade, sempre foi, não é surpresa para ninguém, acho que muito menos para ele. Esse comprometimento do Centrão com o bolsonarismo, Yazzi, será capaz de levar à frente essa proposta de voto impresso ou talvez desse distritão? Será que os parlamentares vão desapontar o chefe? A sanção do orçamento com esse fundo eleitoral indecente pode ter alguma influência nessa negociação? Acho que aí há um jogo também que nós já temos percebido, né, nos últimos acontecimentos, com Lira, com o presidente do Senado, que a promessa é colocar em discussão, a promessa é tentar viabilizar o debate, mas a promessa não é que isso passe, né? A gente viu isso claramente no voto impresso, né? Vamos encaminhar para as comissões, vamos pautar isso, mas quando chega ali no momento de decisão, aí entra outros interesses, e aí o Centrão pode dizer para o presidente, nós fizemos a nossa parte, nós colocamos em votação, não passou. Essa engenharia e o crescimento de espaços do Centrão, ele atua na conjuntura num ponto mais, eu acredito, mais sensível para a estabilidade do governo, né? Que é o equilíbrio fiscal, né? Quer dizer, o tal do controle orçamentário, o descontrole que essa farra do boi das emendas, inclusive essa liberação do aumento do fundo partidário, tudo isso tensiona a tentativa do governo, principalmente do Ministério da Economia, do Guedes, né, de manter o orçamento sob controle, principalmente nessa fase, né, de tentativa de retomada da economia diante da crise e dos efeitos da pandemia. Então, é um jogo de forças que os interesses imediatos, né, e os pequenos interesses pulverizados, né, nisso que nós chamamos de centrão, também contribuem para uma instabilidade no próprio plano, se é que existe um plano, né, o plano que existe no governo não é do Bolsonaro, é do capital, de reestruturação para tentar sair, né, reordenar a economia no sentido de uma retomada, na mítica retomada do crescimento que se anuncia há tanto tempo. E efetivamente essa presença do centrão, do fisiologismo, da pulverização das emendas, do aumento do fundo partidário, de fato contribui muito pouco para isso que eles alardeiam como meta a ser atingida. E como é que os militares lidam com esse tipo de atitude do presidente, Yazzi? O Bolsonaro tripudia da turma das Forças Armadas, retira postos chaves em ministérios, e esse pessoal segue bajulando o ex-capitão, endossando ameaças autoritárias. Como é que você enxerga hoje essa relação entre o Jair Bolsonaro e as Forças Armadas? Então, essa é uma relação que está muito longe de ser verdadeiramente compreendida por todos nós, né? Quer dizer, primeiro acho que tem que diferenciar o conjunto da instituição, das tropas e do seu alto comando, que esse sim está
ao nosso ver, bastante comprometido com o governo Bolsonaro. E é esse comprometimento que leva a essa situação muito pouco honrosa em que as Forças Armadas se encontram, né? É impossível, exatamente pelas atitudes tomadas, pelo aval dado das Forças Armadas ao governo desqualificado do miliciano, que agora é muito complicado dar um passo atrás, né? Então, o que as Forças Armadas podem fazer é apostar ali na figura do Mourão, uma espécie de bom senso dentro da bizarrice que constitui o governo, fazendo aquelas correções que ficam cada vez mais artificiais, né? O presidente vai lá e fala que não vai ter eleição, o Mourão fala que ele garante vai ter, né? Mas que mostra essa tensão. Eu não vejo isso como uma tensão no que é essencial dos interesses que, ao meu ver, levam esse setor militar ao governo, né? Esses militares hoje têm muito mais interesses do que posições. Interesses no sentido econômico mesmo do termo, né? Não só pela participação massiva de militares no alto escalão, né, no fisiologismo que isso gera, com suas filhas, parentes, etc. e tal, mas esquemas mesmo, né, no controle de negócios, como a gente viu na própria negociação da vacina. Tudo isso leva a crer que esse segmento dos militares que estão no governo também participam dessa lógica, né, dessa devassidão miliciana que o governo representa no setor bolsonarista. Agora, isso não deixa de criar tensões num outro segmento do Exército, que, ao mesmo tempo, é bom que se diga, apostou e validou a alternativa da extrema-direita na famosa e mítica luta contra uma esquerda imaginária no Brasil, né? Como os próprios militares que romperam com o governo Bolsonaro, saíram que hoje criticam, né? Estiveram juntos na aposta de que a extrema-direita podia ser uma alternativa de governo ao Brasil, ignorando o que eles mesmos sabiam, né? Porque os militares têm claramente a trajetória da triste figura, tem claramente o que poderia ser um governo entregue a um segmento miliciano e a um porão cheio de cadáveres para serem descobertos durante a presidência. E eles apostaram que poderia esconder-se por debaixo do tapete e passar por um governo em que as Forças Armadas sairiam como uma reserva moral, uma reserva de eficiência diante da devassidão da política brasileira. E erraram, né? Só que erraram e agora estão presos a um governo que os puxa para baixo e que cria problemas para eles próprios. O que pode acontecer aí, eu não vejo nada muito dramático. O que pode acontecer é essa divisão, essa visão diferente dos segmentos do Exército, fortalecer a tese daqueles que já, nos segmentos dominantes, apostam na saída do presidente. E aí caímos novamente no tema se até que ponto isso possibilitaria um afastamento já no curto prazo do presidente ou ainda se renova o pacto de manutenção sob controle, ainda que num ponto de vista muito tenso, para esperar o próximo ano, né? Eu acho que, num certo sentido, é isso que tem prevalecido, inclusive entre os militares. Agora, efetivamente, os militares saem muito desgastados desse governo, porque é impossível o bisturi político e ideológico separá-lo da carne da podridão bolsonarista na qual eles se abraçaram conscientemente. Essa história das suspeitas de corrupção na compra de vacinas está cada vez mais enrolada, Yazi. Agora, o laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante das vacinas Covaxin, acusa a Precisa Medicamentos, intermediária na negociação com o Ministério da Saúde, de ter fraudado documentos, extinguindo o acordo com a empresa. Era com esse tipo de gente que o governo Bolsonaro negociava vacinas superfaturadas, Yazi. É verdade, os comentaristas da Rede Globo criaram uma tentativa de explicar uma diferenciação entre a corrupção clássica, sofisticada, e a pura picaretagem, né? Realmente falta um pouco de sofisticação quando a gente vê a resposta, né, que foi dada
na CPI, utilizando documentos falsos, falsificações grosseiras, né? Parece que uma das condições para se trabalhar nessas empresas que prometiam livre acesso ao Planalto e a facilidades, né? Parece que o domínio da língua inglesa não era uma pré-condição para o emprego dos milicianos e ex-militares, policiais, para poder fazer esse contato, né? Esqueceram de contratar alguém que falasse inglês, pelo menos, né? Então é muito tosco, né? É algo que beira realmente a picaretagem. É um modo de ser, um modus operandi da milícia, né? Ela é muito pouco sofisticada na sua forma de criminalidade. Os crimes do colarinho branco, do capital, eram crimes de pessoas sofisticadas, de terno e gravata, que comiam com garfo e faca e que frequentavam ali, né, os bastidores do governo em busca de vantagens, e isso representando grandes empresas monopolistas e grandes interesses corporativos no governo. E essa corrupção endêmica no Brasil não deixou de existir, ela também se expressa nessa fase da vacina, mas expressa agora com o protagonismo desse rebotalho rebaixado, miliciano e muito pouco sofisticado, né? Então, é o locupletar a todos, né? Cada um tirando o seu pequeno pedaço de recursos de corrupção aonde fosse possível. E o que espanta parte das pessoas, a nós realmente que acompanhamos e conhecemos a figura não nos causa espanto, é que não se pensou nem por um minuto que isso podia também ser feito diante de uma pandemia que envolvia milhares de mortes, né? Quer dizer, é mais do que um negacionismo por pura imbecilidade, né? Vamos ganhar dinheiro com a pandemia, vamos tentar arrancar, já que vai ter que comprar vacina, vamos comprar de forma que sobre um dinheirinho para os esquemas de corrupção. Agora, o que esperar de uma família que fazia rachadinhas desde sempre, né? Que tem relações escusas, não muito públicas, né, com grupos criminosos. Então, fica difícil a gente se surpreender com o fato de que também, diante da pandemia, acharam um esquema para poder gerar alguns trocados, né, milhões e milhões em cima da morte de parte da população brasileira. É horrível, né, a gente fica tocado pelo grau de brutalidade disso. Agora, eu me toco ainda mais com o fato de que, uma vez constatado isso, eu não vejo uma solução à altura do crime constatado, né? Esse senhor teria que sair da presidência algemado num camburão, e dificilmente acredito que isso venha a ocorrer. Um episódio muito estranho, Iaz, e mal explicado é esse da deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, que apareceu cheia de hematomas, com um dente quebrado, dizendo que não lembra o que aconteceu, mas que poderia ter sido vítima de um atentado a seu apartamento funcional no sábado, dia 17, lá em Brasília. Pelo que ela diz, teriam entrado no apartamento dela às escondidas. Seu marido estaria dormindo em um outro quarto e não ouviu, e ela só lembra de ter acordado em uma poça de sangue pela manhã. Ambos negaram violência doméstica. Tem muito fio solto nesse caso, Yazi. Tem muitos fios soltos, é uma história mal explicada, né? Não porque as hostes bolsonaristas não fossem capazes de fazer um atentado, isso já que ela tem tomado posições públicas contra o bolsonarismo. E existe aí um ódio até mais intenso entre aqueles que, tendo participado das hostes bolsonaristas, tentam agora se deslocar, né, e criticá-los como parte desses representantes muito pouco qualificados que compõem aí o grupo originariamente bolsonaristas que formavam o Congresso Nacional, né? Desde ator pornô até personagens muito pouco respeitáveis, né, de empresas religiosas, né, que não nos surpreende que gere esse tipo de coisa. Então, uma situação de uma revanche violenta, de um ataque, de um atentado, não é improvável. As condições é que me parecem muito estranhas, né? Porque o marido não ouve nada, o próprio esquema de segurança do prédio não ter detectado isso, então é algo que precisa ser explicado de forma mais
mais precisa. E assim, né, quer dizer, esconder uma violência doméstica, ela não poderia esconder pelos hematomas, pelas coisas, então, como é uma bolsonarista de raiz, ela também pode ter pensado em como vou tirar proveito de algo que poderia ser extremamente inexplicável do ponto de vista político, se fosse, caso tenha sido uma violência doméstica, né? O fato é que isso demonstra o nível em que caiu a política brasileira, né? Então, a gente se solidariza, mas vamos lembrar que esse ciclo, né, tem um dos seus pontos de inflexão mais sério o assassinato da Marielle e do Anderson, e que mostra que o bolsonarismo tem um parentesco com gangsterismo, né, com o que a gente chama aqui no Brasil de uma política miliciana. Então, acerto de contas, queima de arquivos, atentados, constrangimentos físicos, é dia a dia desse tipo de política que acabou se impondo no Brasil, e muito sob os olhares condescendentes da grande mídia, do grande capital, do próprio judiciário, né, que agora tenta assumir uma postura de investigação, de questionamento disso, quando na verdade nós sabemos que na origem dessa deformação política lá no seu início, eles têm um papel muito mais de cúmplice do que qualquer outra coisa. Inclusive a deputada, né? Para encerrar, aliás, a oposição é capaz de capturar essa revolta popular nas ruas que já afeta a popularidade do presidente e transformá-la na discussão de um processo de impeachment no parlamento? O que mais seria necessário para que o ex-capitão fosse deposto do cargo a pouco menos de 1 ano e meio do fim do mandato? E a quem favoreceria um eventual impeachment? Essa é uma equação difícil, porque eu acredito que os segmentos que hoje dominam a política brasileira não interessa a eles o impeachment nesse momento. Porque assim, quando você pergunta o que faltaria, nós sabemos que não falta nada, né? Se nós pegarmos os crimes já constatados antes da CPI, se a gente pensar nos crimes eleitorais cometidos pelo Bolsonaro, se a gente pensar nos chamados atos antidemocráticos, se a gente pensar nos esquemas de financiamento de campanha e dos próprios atos, se a gente pensar em declarações do presidente de crimes evidentes de responsabilidade, de quebra de decoro dessa figura execrável, não precisaria nem da CPI para poder encaminhar um processo de impeachment. Quando entra a CPI, aí você tem comprovações, né, materialização de crimes de responsabilidades evidentes. Quer dizer, isso sendo enviado ao Ministério Público, abrindo denúncia, abre-se um processo político, né, de aprovação ou não do pedido de impeachment na Câmara. Uma vez aprovado, supondo ser aprovado, você tem recursos, você tem formas de protelar isso, que eu não tenho muita expectativa que possa ser um processo rápido. Se a gente somar o tempo de trabalho da CPI, normalmente 3 meses, mais o tempo que durou o processo da Dilma Rousseff, 10 meses, a gente tem aí 1 ano. Então, mesmo que seja muito rápido, mesmo que seja um processo que por decisão política e por um governo que se dissolve na sua própria Constituição, duvido muito que isso consiga ser feito antes do ano que vem, que já é um ano eleitoral. Então essa situação gera uma incógnita, né? Até que ponto os segmentos que hoje determinam a política brasileira têm interesse de fato em afastar o presidente, ou apenas é um processo para sangrá-lo e inviabilizar sua candidatura ano que vem, buscando viabilizar a famosa terceira via. É nesse ponto que entram as ruas. Quando você trata da conjuntura, você tem que pensar numa virada, na vitória, mas você tem também que pensar que uma ação política pode diminuir o espaço de manobra dos seus opositores. E as ruas entram exatamente nesse aspecto em que, por um lado, sangram ainda mais a popularidade do presidente, mas ao mesmo tempo acendem, né, uma luz de alerta para a CPI de que ela encurta o seu espaço de um acordo, de uma manobra, de uma protelação, que acredito que na versão inicial dos interesses estava presente.
Isso vai ser decidido por qual é a força efetiva de cada uma dessas frações das classes dominantes no cenário político. Se a fração que hoje deliberou pela retirada do presidente for mais forte, né, ela pode se impor e acelerar o processo. Se aqueles que compactuaram a continuidade e têm recursos de poder consideráveis, porque envolve os militares, o Supremo Tribunal Federal, uma parcela considerável do parlamento, como expressões de interesses poderosos de segmento do empresariado, do grande capital, do imperialismo, se eles terão condição de manter esse pacto e evitar a interrupção do mandato, apostando numa alternância de poder em 2022. E aí isso está em aberto por uma série de fatores, né? Quer dizer, hoje a prevalência de uma alternativa que eu acho que não interessa aos segmentos que fizeram o golpe de 2016, que seria a volta do petismo, abre uma corrida pela busca de uma terceira via. E isso é que é essencial para a gente pensar a entrada do movimento de massa nas ruas, porque independente do cenário da resolução desse conflito, é fundamental trazer a ele, dotar ele de uma substância que até agora está ausente. Não se trata de retirar um presidente corrupto, que esse poderia ter sido preso mesmo antes das eleições, mas é fundamental questionar as medidas que foram tomadas por esse presidente. E a direita, o centro-direita e até mesmo segmentos consideráveis da centro-esquerda não estão dispostos a discutir e reverter as medidas que foram tomadas pelo governo Bolsonaro. No desmonte do Estado, no famoso saneamento financeiro, nas privatizações, no desmonte das políticas públicas, no ataque à Previdência, aos direitos trabalhistas. Muitos segmentos tratam disso como sua própria pauta. E, portanto, tirar Bolsonaro é para garantir essa pauta. Na medida em que as ruas se apresentam e pautam claramente, e esse é o desafio, a substância do governo Bolsonaro, e não só a sua forma, é retirar Bolsonaro, Mourão e derrotar a pauta do capital, reverter as medidas que são tomadas, derrubar a PEC de contenção dos gastos, reverter a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, reverter as privatizações ocorridas, recuperar a destruição, reverter a destruição que foi feita na saúde, na educação, na ciência e na tecnologia, no setor de infraestrutura do país. Na medida em que isso está presente nas ruas, isso diminui o espaço de manobra daqueles que querem se apresentar como alternativa para o grande capital de retomada de um pacto no ano que vem. Por isso é fundamental. Eu não acredito que as ruas tenham força suficiente para determinar o processo de impeachment, mas elas podem alterar a correlação de força geral e criar condições para que essa disputa, que hoje está muito acirrada entre os segmentos da classe dominante, possa produzir um cenário mais favorável para que os verdadeiros interesses da população se expressem. É o que a gente aposta. Os atos estão muito bons, os atos estão nacionais, cada vez cresce mais o número de cidades que participam, eles estão fortes, eles estão politicamente muito orquestrados, ou seja, eles têm um horizonte no norte, eles têm uma crítica que vai muito além da mera denúncia da corrupção, ou do desmando, ou da desfaçatez desse governo miserável que nos coube. E vão além disso na crítica à substância desse governo e do seu compromisso com a pauta do grande capital. É isso que pode fazer com que nós entremos num cenário daqui até o final do ano, que é o cenário central da luta. Nós insistimos que a antecipação do debate eleitoral não interessa nesse momento, a não ser aqueles que querem protelar as medidas a serem tomadas agora. E é evidente que um afastamento do presidente, ainda durante o seu mandato, com as consequências políticas que isso derivam, altera o quadro eleitoral da disputa do ano que vem. Inclusive para aqueles que pretensamente querem mudar a pele de cordeiro para se apresentar como terceira via ou como alternativa diante da inviabilização da terceira via para manter o plano do capital. Por isso que a gente deve apoiar, incentivar e intensificar os atos de rua para que o eixo central da conjuntura passe ainda esse ano e não seja prorrogado para o ano que vem, num cenário que necessariamente pode nos
criar uma situação onde, mais uma vez, se represente um pacto em que os interesses da classe trabalhadora sejam negociados e deixados de fora em nome da chamada governabilidade. Eu apenas complementaria, Anderson, se você me permite, que quando a gente fala em oposição, ela tem que ser mais delimitada, né? Você tem uma oposição dentro da própria ordem, ou seja, que a gente poderia chamar de uma oposição da direita contra a extrema-direita, né? Você tem uma oposição de centro, centro-direita, que busca se credenciar com essa direita para poder ser alternativa. Você tem o centro e o centro-esquerda, que disputam o mesmo espectro e querem, ao mesmo tempo, se mostrar confiáveis a esse centro-direita e a direita, e flertar com os interesses mais populares como alternativa, mas na perspectiva da recomposição do pacto, né? Então, o que nós chamamos de oposição também tem que considerar que existe uma esquerda, né, que nesse momento se apresenta muito forte nas ruas, que é o cenário do seu crescimento, e que isso pode contribuir para a qualidade da alternativa que a gente vai ter ano que vem. É isso que a gente espera, porque a oposição ao Bolsonaro parece que nesse momento inclui um leque muito variado e heterogêneo de forças políticas. Mauriase, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço. Um grande abraço, Anderson, a toda a equipe do Faixa Livre, mais uma vez parabenizando por esse incrível trabalho. Um abraço a todos os nossos ouvintes, né? E não se esqueçam de ir às ruas para protestar contra o governo Bolsonaro, Mourão e os interesses do grande capital, né? Ainda a gente vai conseguir mudar esse país. Um grande abraço a todos. Conversamos aqui com o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-candidato à presidência da República pelo PCB, Mauriase. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o secretário da Executiva Nacional do CSP com Lutas, Atinágoras Lopes. Atinágoras Lopes, bom dia. Bom dia. Queria mais uma vez agradecer o espaço, esse espaço democrático que eu poderia dizer, já é, em vários sentidos, um espaço das lutas da classe trabalhadora. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre, bom dia a todo o povo carioca e de qualquer parte que nos escute nesse momento. Atinágoras, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Atinágoras, no último sábado nós tivemos novas manifestações enormes pelo Fora Bolsonaro, por vacina no braço e comida no prato em todo o país, que levaram milhares de brasileiros às ruas mais uma vez. Como de costume, Rio de Janeiro e São Paulo registraram os maiores atos. Eu queria uma avaliação de vocês, da CSP com Lutas, para essas manifestações que nós tivemos no dia 24. Elas atingiram o objetivo que vocês esperavam? Então, os objetivos foram atingidos de uma maneira, digamos assim, acumulativa. Você destacou aí Rio, São Paulo, mas foram de fato destaques, mas é importante mesmo sabermos que em todas as capitais e Distrito Federal e centenas de cidades pelo Brasil, foram cerca de 500 cidades que se levantaram mais uma vez contra esse governo genocida, erguendo em alto e bom som a palavra de ordem fora Bolsonaro e fora Mourão. Isso tem uma importância grande, né? Para os objetivos da CSP com Lutas, a nossa Central Sindical e Popular, nós não temos dúvida do valor que esses atos unitários e que movem milhares significam. Nós, no entanto, achamos e temos, digamos assim, militado, batalhado para isso, que na verdade isso precisa desembocar num ato mais forte, mais conciso, mais evidente, mais frontal contra o governo e todos aqueles que lhes financiam. O povo brasileiro que amarga desemprego, que amarga carestia no preço dos alimentos, que amarga aumento da violência com o povo pobre, negro da periferia, não suporta mais esse genocídio, não suporta mais esse escárnio, né? Tanto do governo Bolsonaro e Mourão, como desse congresso de maioria absoluta de corruptos, que na verdade fica mirando e atacando os direitos da nossa classe. Então nós achamos que um movimento mais forte é possível e necessário, um movimento que pare a produção desse país e que fira de morte, né, aqueles que também, pelos interesses do lucro, financiam esse governo que tem levado a tanto sofrimento os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, bem como deixado a juventude sem perspectiva de presente e, quiçá, né, de projeção de futuro, de um futuro livre, digno, enfim. É preciso lutar mais, ser mais forte, é preciso parar esse país. Fato é, Atinágoras, que a cada dia que passa as pessoas têm deixado claro, não só pelos protestos, mas também pela perda de popularidade do ex-capitão, que não aguentam mais esse governo. Os atos são o caminho certo, na sua opinião, para darmos um fim nessa gestão genocida, entreguista e corrupta? Que tipo de iniciativa poderia se somar a essas manifestações de rua para pressionar o Congresso e pautar o impeachment? Então, a gente precisa construir e realizar uma greve geral nacional. É preciso parar tudo e parar todos. Porque somos todos nós, da nossa classe, que estamos sendo atingidos. É muito difícil uma família que já não tenha perdido um ente querido, ou que pelo menos não conheça na vizinhança alguém que o perdeu, e o perdeu por uma opção política, né, de deixar de comprar vacina, e agora os indícios comprovando via CPI, inclusive, que para além de ser um negacionismo consciente, trata-se de indícios que apontam por privilegiar esse ou aquele fabricante para, na verdade, alguém levar vantagem sobre a morte, né, do nosso povo com essa pandemia. Então, nós achamos que o povo na rua é muito importante, mas a greve geral é aquela capaz de abalar, digamos assim,
os pilares do sistema capitalista, abalar as empresas, os empresários e os banqueiros que financiam esse projeto de governo genocida que é Bolsonaro e Mourão, mas também que financiam esse Congresso Nacional. Então, nós não temos dúvida que dos atos à greve geral, esse é o rumo, esse é o caminho, e é um caminho que tem muita responsabilidade em construí-lo, em realizá-lo, as direções das organizações sindicais, populares e até políticas do movimento. Então, cada trabalhador, cada trabalhadora, cada jovem deve exigir, digamos assim, pautar esse tema nos círculos de conversa, nas organizações, exigir das direções que tomem essa atitude. A greve geral é um instrumento histórico e poderoso, capaz de não deixar, digamos assim, a possibilidade de derrubar esse governo nas mãos desse Congresso corrupto, que inclusive agora o Bolsonaro se assumiu, do centrão, ou seja, como de direita, envolto de corrupção com essa turma toda, ele sempre esteve. Então, a gente precisa apostar na ação direta, que esse é o caminho mais eficaz para a gente se libertar da ofensiva, de um governo tão nefasto. Então, as ruas, a greve geral, e nesse marco, exigir também o impeachment, mas colocar nossas fichas, as nossas apostas na ação direta do povo trabalhador e da juventude. Vocês têm conseguido conter a presença de baderneiros, em geral policiais disfarçados nesses atos, Atinagoras? Essa turma que só chega com a intenção de tumultuar e deslegitimar as genuínas manifestações contra esse governo. Como é que vocês têm agido para evitar que essas pessoas tumultuem os protestos? A utilização do termo baderneiro acaba causando uma generalidade que, na nossa opinião, não ajuda a entender o que de fato acontece, para além da hipótese real de ter infiltrados da polícia, ou de algum que tome uma atitude independente ou isolada. O que é importante é reivindicar o processo de mobilização, em sendo ele unitário em primeiro lugar, tendo ele um comando, como se tem nacionalmente, e ao mesmo tempo a gente preservar o direito de manifestação e também da autodefesa do movimento. Esse é um debate que a gente tem feito enquanto CSP com Lutas com as outras organizações, a importância de organizar a autodefesa, de evitar que tenham, seja qual for a atitude política ou de uma determinada ação mais contundente, que não seja aquilo defendido por todos, encaminhado por todos os setores que estão organizando essa luta em defesa da vida, em defesa da vacina, em defesa do auxílio, em defesa dos direitos, em defesa do emprego. Então, é muito importante que o grau de organização ele aumente. Mas nós não podemos, assim, digamos, comungar que uma atitude isolada aqui, outra ali, seja instrumentalizada pela grande mídia ou mesmo pelas forças de segurança para justificar a repressão ao movimento. Então, independentemente de termos uma opinião para lá ou para cá, o fato é que são atos amplos, fortes, legítimos e que vêm numa crescente e que nós não devemos nos permitir que se utilize um fato isolado para tentar criminalizar o movimento, ou mesmo esse ou aquele agrupamento, ou jovem que tomou por indignação, até porque a revolta está muito grande, alguma atitude que não foi aquela que nós combinamos. Então o centro nosso é apostar na unidade, na ação direta e estimular a nossa autodefesa, no sentido de que também não pode ser tolerada a repressão ao movimento, seja por qualquer desculpa que tenha as forças de repressão. Então, as ruas é do povo, pertence ao povo, o direito à manifestação é democrático e é legítimo, e nós temos que potencializar as mobilizações de rua rumo a uma greve geral. Esse é o nosso entendimento do processo, independentemente de um pontozinho aqui ou outro ponto ali que tenham ocorrido, ou seja, mais violento, mais irresponsável é a atitude repressiva frente a qualquer sinal, digamos assim,
de uma ação mais contundente. Isso não pode ser tolerado, a repressão, em hipótese alguma. Quem tomou uma atitude questionável na manifestação do dia 3 Atinágoras foi o pessoal do PCO, liderado pelo presidente Rui Costa Pimenta. Os militantes do partido expulsaram a turma do PSDB do ato, dizendo que aquilo era só um aperitivo de que os tucanos teriam uma conta a pagar com o país. Como é que você analisa esse tipo de posicionamento, Atinágoras? Ele favorece a pauta de vocês pelo fora Bolsonaro? Como é que o PCO se portou nesse ato do último sábado? A primeira coisa que é importante ressaltar é o seguinte: cada organização sindical, popular ou política, como é o caso do partido citado, tem autonomia e tem que assumir as responsabilidades pelos erros e acertos que comete. Bom, a CSP com Lutas entende que para ir para as ruas com a bandeira da defesa de botar para fora esse governo já em defesa da vida, cabe todo mundo. Por este ponto em comum se justifica a mais ampla unidade de ação, unidade prática nas ruas. Assim como nós também opinamos que assim deve ser construída a greve geral nacional sanitária em defesa da vida. É preciso juntar todos aqueles que estão a favor de botar para fora esse governo nas ruas nesse momento. Então, o que eu acho que algumas organizações podem fazer confusão, talvez não, e é o caso do problema e do partido que você citou, é o seguinte, estar junto nas ruas pela bandeira fora Bolsonaro, libertar o povo nosso desse genocídio agora é necessário, mas isso não se confunde com a autonomia ou com dizer que nós temos acordo com todo mundo que está nas ruas por essa mesma bandeira, quando o assunto é qual é a saída para o país. É aí que entra o diferencial. Portanto, a maturidade, a necessidade do povo para que a gente se unifique com todos os setores. Eu vou repetir em nome da CSP com Lutas aqui em alto e bom som. Com todos os setores, independentemente da matiz política ou ideológica, para ir para as ruas agora ou para fazer a greve geral, é correto fazer, e é um equívoco grande quem critica ou comete atitude até de violência contra essa unidade. Agora, repito, para dialogar com todo o nosso povo, isso não quer dizer que a CSP com Lutas tenha como projeto de saída para o país aquilo que fez o PSDB ou faz como um partido da direita tradicional que sempre operou contra a classe trabalhadora desse país, retirando direitos e também reprimindo as mobilizações, como também para a CSP com Lutas não há nenhum acordo de que a saída para essa situação seja a gente voltar à experiência como foram os governos capitaneados pelo PT, que na verdade fazia unidade com os mesmos que hoje eles chamam de golpista. Então veja, é preciso a classe trabalhadora construir uma alternativa independente nas ruas de classe e também de poder. Agora, ao mesmo tempo que nós temos essa posição de autonomia e independência de classe, nós reafirmamos, para botar para fora o governo nas ruas ou na greve geral, cabe e deve estar todos aqueles que tenham acordo com a necessidade da gente se livrar desse governo genocida. Como é que você observou aquele episódio em que manifestantes atearam fogo em pneus sob o monumento ao bandeirante Borba Gato em São Paulo, Atinágoras? Só para contextualizar os nossos ouvintes, Borba Gato era uma figura deletéria que desbravava territórios no interior do país para capturar e escravizar indígenas e negros. A direção do ato aprova esse tipo de atuação, Atinágoras. Você acha que é justificável esse tipo de atitude? Então, sobre o episódio do incêndio à estátua do Borba Gato, para além do acordo total e completo que nós temos aí com a tua, digamos, caracterização do que significou essa figura, ou seja, um escravagista e opressor do povo indígena,
é muito importante a gente ver este ponto ocorrido no marco do que está ocorrendo em escala até mundial. Ou seja, há um questionamento muito grande do sistema que a gente vive. Esse sistema opressor que não dá oportunidade e que, por exemplo, agora no mundo todo 4 milhões de seres humanos tiveram suas vidas interrompidas por uma pandemia, ao mesmo tempo que meia dúzia de ricos ficaram ainda mais ricos, inclusive no Brasil. Aí 3 ou 4 viraram bilionários enquanto a gente está morrendo ou de doença, ou de bala, ou de fome, entende? Principalmente o povo pobre, negro, trabalhador e periférico. Então é necessário repassar a história do nosso país, porque veja, é absurdo que a gente ainda tenha tantas escolas públicas e às vezes até particulares, ou o nome de praças e ruas homenageando torturadores da ditadura. Qual é a capital que não tem aí uma 10, 20, 30 rua ou avenida com o nome de coronel isso, coronel aquilo, capitão isso, capitão aquilo, entende? Então isso evoca aos idos da ditadura militar, que foi um período tenebroso que jamais nós queremos voltar. Então é necessário repassar, digamos, essa história limpa e homenagear os verdadeiros lutadores do povo, entende? Isso que está em discussão quando a gente vê um episódio como esse. Então é sim justificável essa revolta mundial contra essa forçação de barra de homenagear os nossos opressores e exploradores, colonizadores, escravagistas, sabe, aqueles que torturaram e mataram nos porões da ditadura. Então isso tudo está sendo questionado no mundo e também no Brasil. Então o episódio, para além do episódio de uma opinião pontual, é importante globalizar e justificar sim que essa revolta começa a se materializar e que nós precisamos, na luta para botar para fora o governo Bolsonaro e Mourão, na luta para construir a greve geral, também fazer essa disputa que é histórica, que é de reparação, que também é cultural e educacional, entende? Esse é o escopo do episódio que a gente precisa, digamos assim, incorporar na reflexão junto com toda a população brasileira. Então, chega de homenagear os nossos algozes. Agora, Tinágoras, a dúvida que fica é a seguinte: há um comando central nesses atos? Quem comanda e quem defende a periodicidade deles e o que influencia a escolha das datas dessas manifestações? Sim, é importante esse assunto para a gente socializar aqui com todos os ouvintes. Há um comando, há uma unidade geral de várias organizações sindicais, populares e políticas que fundaram essa Frente Nacional Fora Bolsonaro. E essa frente tem uma coordenação operativa, essa frente tem plenárias nacionais e é nesta frente tão ampla e até difusa que se organizam os calendários e se convocam as mobilizações até aqui. Nessa frente nacional da campanha Fora Bolsonaro estão diversos partidos políticos, estão centrais sindicais, estão organizações populares do movimento urbano e do movimento rural. Então todas aí, independentemente de suas matizes e até de muitas diferenças estratégicas, se unificaram e organizaram essa campanha que tem um comando que pensa e que convoca, que discute, que diverge, mas que até aqui conseguiu alinhar. Por exemplo, o primeiro ato, que foi no 19 de junho, ele foi pensado à luz de que mesmo na pandemia não tinha mais como não lutar, como não ocupar as ruas para defender a vida. Então, foi um pouco nessa base, tipo assim, se o governo mata mais que o vírus, e para as ruas se tornou serviço essencial. Depois veio o 25M, que já foi, inclusive, o 25 de maio, já convocado como uma continuidade, né? E depois se marcou o 24, só que no meio disso veio os escândalos da CPI que revelam os indícios de corrupção na não compra e na intenção de compra de vacina por aliados do governo, e isso criou um clima de indignação popular e social
que fez com que a campanha reunisse e convocasse um ato para o dia 3, sem desmarcar o dia 24 que nós acabamos de fazer. E foi correto, teve um amplo apoio popular, né, e de participação das centenas de milhares de pessoas e das centenas de cidades do nosso país. Então, até aqui tem um comando que, insisto, é um comando que está unido por este ponto, pela campanha Fora Bolsonaro. A partir daí, organizações todas têm sua autonomia para defender os seus programas, as suas bandeiras, como nós da CSP com Lutas, no tema das eleições, por exemplo, divergimos de muitas das organizações com as quais nós estamos juntos na campanha Fora Bolsonaro, mas essa unidade é fundamental e até aqui ela tem um comando. Eu acho que nós devemos lutar para manter essa unidade, esse comando e inclusive ampliá-lo para poder botar para fora o governo. E a possibilidade de greve geral, Atinágoras, tem sido discutida entre vocês, das centrais sindicais? É possível se construir uma paralisação das atividades de todos os trabalhadores para pressionar esse governo? A greve geral, ela não só é possível, como ela é necessária. Veja, nós não estamos aqui tratando de uma luta específica de um trabalhador por um aumento salarial específico na sua categoria, ou de um estudante pelo passe livre, ou pela redução da tarefa, que todas são lutas importantíssimas e que se globalizam como lutas gerais da nossa classe. Mas nós estamos tratando de uma luta política, uma luta de um governo que mata, de um governo que aumenta o desemprego, de um governo que submete a população a uma carestia inaceitável. Você imagina o que é ter que pagar um botijão de gás que varia de 100 a 120 reais pelo país afora, quando o salário mínimo e o desemprego dificultam cada vez mais as condições mínimas de vida do nosso povo. Então nós temos que juntar todos esses temas, a defesa da vida, a luta contra as privatizações, a luta em defesa do povo indígena, a luta em defesa do povo quilombola, a luta contra os despejos do povo que luta pela moradia, a luta dessa juventude que é a maioria hoje nas ruas, que na verdade está em busca de um futuro que é parte mundial do questionamento às péssimas condições de vida imposta ao nosso povo. Então, tudo isso são temas de uma luta política, que se concentra na necessidade da gente botar para fora o governo Bolsonaro e Mourão, que é quem capitania, junto com esse congresso de corruptos, ou seja, toda essa ofensiva ao nosso povo. Então, o instrumento da greve geral, como instrumento político, é um instrumento de todos. Como diz o dito popular, se é para um é para todos, se a lei é para um é para todos, dê para rir, dê para chorar, que seja todo mundo junto. Então esse tipo de dito popular, a gente enquadrando num corte de classe, é o que justifica. Inclusive a CSP com Lutas está o tempo inteiro chamando as outras centrais sindicais para que a gente prepare essa greve geral. E agora, por exemplo, o funcionalismo público já convocou, funcionalismo público federal, estadual e municipal de todo o país, uma greve nacional para o dia 18 de agosto. Então, o que é que falta para superar o atraso da direção das centrais e dos partidos que se dizem de oposição? A gente tem que se apoiar nessa mobilização, transformar o dia 18 de agosto num grande dia nacional de greve, ou seja, ir criando as condições para uma poderosa greve geral nesse país. Portanto, ela não só é possível, como ela é necessária. Com o Bolsonaro acolhendo cada vez mais o Centrão no governo, Atinágoras, não parece que a possibilidade de afastamento do ex-capitão fica cada vez mais difícil? Como é que vocês, da CSP com Lutas, têm observado as articulações do presidente da República para tentar salvar o seu mandato? Bem, nós estamos assistindo a velha articulação do toma lá da cá, conhecido e repudiado pelo nosso povo brasileiro. Então, Bolsonaro se revela aquilo que nós já denunciávamos, né? Então, aí é uma troca de cargo, distribuição de verba através de emenda parlamentar com carimbo definido, ou seja, o Centrão historicamente sempre
expressou de maneira mais evidente, né, a tal da velha política, como sempre foi a política da amplíssima maioria desse Congresso Nacional corrupto. Então, na busca de se salvar, né, da sua queda de popularidade, dos indícios de corrupção, de ter de carregar na costa a verdadeira responsabilidade por essas centenas de milhares de mortes, toda a sua política genocida, homofóbica, racista, xenófoba, enfim, um governo intragável e que a população também sente no desemprego, na carestia. Bom, toda essa situação, esse cenário, leva a um questionamento da população, a queda de sua popularidade e, mais ainda, o governo então se revela, cai nos braços do Centrão, dá até para brincar aí, ou seja, de um lado é o Bolsonaro que compra o Centrão, mas muito mais ainda é o Centrão que compra o governo Bolsonaro, ou seja, é o toma lá da cá. Então, nós da CESP com Lutas não acreditamos que aquele Congresso funcione de maneira minimamente coerente se não for com mobilização popular. Então, não dá para confiar que vai ser pelo impeachment, não dá para confiar nesse Congresso, muito menos com esse toma lá da cá que envolve rios de dinheiro da população, da nossa saúde, da educação, do saneamento, da falta de geração de emprego, enfim. Então, todas as nossas fichas nas ruas e por isso a gente diz que é necessário botar o governo para fora já, e na luta para botar esse governo para fora já, ou seja, não dá para perder tantas vidas e esperar 2022 apenas, mas mais do que isso, nessa luta direta, discutir uma saída que não seja simplesmente a saída ou ultradireita do Bolsonaro, ou então uma direita tradicional, ou tampouco a repetição do que foram os governos de 13 anos da esquerda no Brasil, que na verdade se aliaram com a velha direita e com muitos desses centrão que está aí para governar, ou seja, se aliaram aos empresários, aos banqueiros, e portanto não apontaram saídas estruturais. Nós estamos pagando o preço também das consequências dessa opção. Então, a luta para botar para fora o Bolsonaro é nas ruas, em prioridade, e nesse marco discutir uma saída para o país, uma alternativa de poder para a nossa classe trabalhadora. Como tem se desenhado, na sua opinião, Atinágoras, o cenário para 2022? Caso Bolsonaro não tenha seu mandato cassado e concorra à reeleição, você vê alguma possibilidade de sairmos dessa polarização com o ex-presidente Lula? Essa hipótese de uma terceira via tão desejada pelos ultraliberais pode de fato se dar até o ano que vem? Então, no meio dessa crise toda, antecipou-se toda essa polarização e canalizada para o terreno das eleições, ou seja, anteciparam toda essa disputa eleitoral de 2022 ainda, no meio de tantas mortes, desemprego e fome, e numa polarização é como se a gente só tivesse duas saídas, ou essa ultradireita que nós temos que botar para fora, ou voltar ao passado e repetir os mesmos erros. Ou então essa terceira via que busca o setor burguês tradicional, que é tentar uma candidatura, digamos assim, mais direita tradicional, que eles tenham mais controle, inclusive no regime. Olha, nós da CESP com Lutas acreditamos que é necessário uma outra alternativa a todas essas. Por isso, para além de botar o povo na rua, construir a greve geral e botar para fora o governo Bolsonaro e Mourão Chá, nós precisamos construir uma alternativa de poder, discutir no sindicato, no centro comunitário, na juventude, ou seja, há um questionamento total e completo desse sistema. 57% das pessoas dizem que não estão felizes debaixo de um sistema de exploração como é o capitalismo. Há um questionamento assim no Brasil e há no mundo, por isso a gente viu os levantes no Chile com vitórias, tantas mobilizações por aí afora que questionam um mundo onde as pessoas não têm o direito de ser felizes, de projetar o mínimo de futuro,
né, de ter lazer, de poder amar, ou seja, existe um questionamento desse sistema. Então nós não achamos na das perguntas que vai ser nenhuma dessas alternativas, essa polarização, ou Bolsonaro, ou Lula, ou uma outra alternativa, ou seja, na verdade, a cada 2 anos tem uma eleição nesse país, o nosso povo é induzido a votar, e a nossa vida real, ela não muda. Então a saída está na luta direta e ao mesmo tempo discutir, pensar um projeto onde o povo que trabalha, o povo que produz, também governe de maneira direta, e não através dessa eleição viciada, comprada e financiada pelos grandes empresários. Então, está antecipado o debate, então priorizemos a luta, e não submetamos a luta ao processo das eleições. É por isso que, inclusive, a greve geral, ela é uma maneira contundente, mas também a greve geral, que é para ferir de morte os interesses do capital, significa a gente pautar uma alternativa de poder que supere o sistema de exploração, que supere o capitalismo, que possa estatizar, que possa gerar emprego pleno, estabilidade para todo mundo, entende? Com uma renda básica permanente. Então, nós temos que, digamos, assistindo essa polarização antecipada, discutir com a sociedade, com o povo pobre, negro, trabalhador, com a juventude, com o campo e com a cidade, uma alternativa de poder, uma alternativa de país que supere o capitalismo, uma alternativa socialista com democracia operária. Atinagros Lopes, mais uma vez, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no programa. Eu quero parabenizar a você e todas as centrais sindicais que organizaram e têm organizado esses atos por todo o país pelo Fora Bolsonaro. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. A nossa central que agradece mais uma vez. Muito obrigado pelo espaço, um abraço a todos os ouvintes e vamos juntos defender o serviço público, apoiar a greve nacional dos servidores, chamada para o dia 18 de agosto, e vamos exigir das nossas organizações que a gente transforme isso numa greve geral nacional em defesa da vida. Vamos junto, fora Bolsonaro e Mourão já. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Conversamos aqui com o secretário da Executiva Nacional da CSP com Lutas, Atinagros Lopes. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o economista e professor da Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Luiz Gonzaga Beluso, bom dia. Bom dia, é um prazer estar mais uma vez aqui com Faixa Livre. Estamos aqui aguardando as perguntas. Beluso, muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no Faixa Livre. Beluso, o Brasil aos poucos vai superando aquele momento mais grave da pandemia de Covid-19 e a economia vai ganhando força, ainda que de maneira muito tímida, mas há uma recuperação, mesmo que a taxa de desemprego se mantenha em nível recorde. Nesse momento do ano, Beluso, com o segundo semestre já em andamento, com o número de casos de coronavírus caindo, a economia tem dado sinais de recuperação na medida em que o país precisa para sair desse atoleiro em que está? É natural que, à medida em que a economia vai reabrindo, as atividades vão se recuperando, que nós tenhamos, vão ressurgindo, nós tenhamos uma recuperação da economia, que está prevista aí, as antecipações, as previsões estão em torno de 5,5%, né? Depois de uma queda de 4,5%. E isso tudo, na verdade, significa que a economia vai ter, sim, uma recuperação, mas nós precisamos ter claro que essa recuperação seguramente vai simplesmente restaurar o nível em que a economia estava em 2019, né? E ainda um pouco abaixo de 2013 e 2014. Né? Nós precisamos entender que a economia sofreu um golpe pesado em 2015 e 2016, ela caiu 3,8% e 3,3% respectivamente, foi uma depressão, não foi uma recessão, e depois a recuperação foi muito lenta, ela cresceu em média, para ser generoso, 1,5%, calculando corretamente os dados do IBGE, em média entre 17, 18 e 19.
Então, essa recuperação significa que a economia vai operar ainda num nível modesto, se comparado com os anos anteriores, né? Sobretudo 2013, que foi o último ano de crescimento mais vigoroso, né? Porque em 2014 já tivemos um crescimento muito baixo, de 0,5%, e essa trajetória que vem já de 2015, agravado pela pandemia, para que a economia para que se possa dizer que a economia vai recuperar o seu vigor, seu crescimento, é preciso uma clareza muito maior a respeito dos elementos que comporiam esse crescimento. E eu, nesse momento, lamento dizer, mas eu não vejo nenhuma perspectiva de um crescimento mais rápido da economia brasileira nos próximos anos, né? As previsões mesmo do Boletim Focus antevêem uma expansão de em torno de 2,5%, o que vai manter a economia brasileira numa situação assim muito difícil, sobretudo no que diz respeito à recuperação do emprego e da renda das famílias menos favorecidas. E o quadro político, Beluso? Todas essas confusões provocadas por declarações autoritárias do presidente e dos militares, reforma ministerial, têm afetado a economia? Como é que o mercado financeiro enxerga esse rebuliço todo no cenário político que inclui ameaças à ordem democrática? Eu estou observando esse movimento político bastante confuso e, sinceramente, muito preocupante, né? Porque o que está ocorrendo é uma desorganização, destruição das instituições e das relações entre elas, né? Isso é muito negativo, eu diria, sobretudo para quem imagina que o Brasil possa se tornar de novo atraente ao investimento estrangeiro, né? A isso se agrega esse descaso com o meio ambiente, e é preciso ficar claro que essas questões ambientais vão se transformar num movimento global cada vez mais intenso de busca de soluções para as questões ambientais, porque, como a gente está vendo, as precipitações, os incêndios nos Estados Unidos, as precipitações na Alemanha, a seca no Brasil, tudo isso tem a ver com aquilo que foi já apontado há anos e que não foi respeitado, porque aqui no Brasil o que predomina é, na verdade, a negação a respeito dessas questões, e não só essas, né, como a questão da desigualdade, da pouca consistência dos programas econômicos que nós temos aí. O mercado, naturalmente, o mercado financeiro não está se importando muito com isso, né? Ele está se valendo até de uma explosão da liquidez global, que tem alguns efeitos sobre os mercados financeiros brasileiros, né? Eu converso sempre com um amigo meu que é do mercado, ele diz que estão aparecendo 1000 negócios, e todos os negócios são negócios de aquisição ou de ativos financeiros ou de ativos reais, produtivos já existentes, né? Eu vi até, posso contar a história de um amigo meu que é um especialista em infraestrutura. Ele foi chamado por um banco importante de investimento, talvez o mais importante do Brasil, e o diretor perguntou para ele quais os projetos que ele apresentaria. Ele começou a sugerir uma série de projetos novos de infraestrutura na área do saneamento, da energia, etc., da energia renovável, e o diretor do banco, um diretor importante, disse o seguinte: não, mas eu não quero nada disso, eu quero só ver o que tem para a gente comprar aí, né? O que tem de existente que nós temos que comprar, nada de novo, não queremos nada de novo. Então essa é a situação em que nós estamos metidos, em meio a uma situação política muito incerta, muito desagradável. Provavelmente
eivada de riscos aí que o país tem, com o mercado financeiro que está fazendo aquilo que ele come. Não é um problema de maldade ou ruindade, eu não estou condenando as pessoas, estou condenando a forma, quer dizer, um modo de operar que é estrutural, não é uma coisa simplesmente que deriva da vontade das pessoas, é a vontade das pessoas que deriva das coisas. O que segue a todo vapor, Beluso, são as privatizações. O governo tem vendido a Petrobras de maneira fatiada, já aprovou a entrega da Eletrobras e o próximo alvo serão os Correios. O país precisando das empresas públicas para impulsionarem a retomada, e a estratégia desses ultraliberais é se desfazer de tudo. O que falta para esse pessoal, Beluso? É senso de responsabilidade? Não dá para entender esse tipo de medida, ainda mais em um momento grave como esse que a gente atravessa. Pois então, entre as propostas mais insistentes, digamos assim, dos atuais responsáveis pela política econômica brasileira, está essa ideia de privatização. Isso vem de muitos anos, né? Vem desde a crise da dívida externa e a prevalência das ideias do consenso de Washington, que era preciso privatizar, dar mais peso ao mercado, nas decisões econômicas, etc. Então, isso tudo é uma coisa que vai e volta, né? E ela contraria o que está sendo observado no mundo inteiro. Eu estava até contando que tem relendo um livro chamado The Return of the State, que é assinado por muitos economistas ingleses, que fazem uma crítica dos efeitos da privatização sobre a economia inglesa, no fundo, uma desarticulação institucional. Eu não vou aqui insistir, mas acho que devo falar, da forma como o Brasil se organizou no período de crescimento mais intenso, não só no período Juscelino, no Getúlio, Juscelino, que teve continuidade no regime militar, né? Porque o Roberto Campos tratou de fortalecer as empresas estatais, corrigir o critério de fixação de tarifas, de fortalecê-las sem dizer claramente que ele previa um papel importante para essas empresas, mas elas tiveram um papel importantíssimo. A taxa de investimento das empresas estatais, como proporção do investimento total, foi muito elevada no período militar, no período do Milagre, sobretudo. Então, era uma coisa assim impressionante, né? O investimento público tinha um papel muito importante, não só o investimento direto realizado pelos instrumentos fiscais do governo, mas o investimento que era levado a cabo pelas empresas estatais. E elas corriam sempre à frente da demanda, de modo que elas criavam um espaço, uma rota de expansão para o investimento privado. Foi o que aconteceu durante todo o período militar até a crise da dívida externa. Depois da crise, ocorre que as análises dos economistas conservadores enfatizavam o papel da intervenção, que eles chamam de intervenção estatal, na economia como uma das razões da crise e escondiam o fato de que nós financiamos isso com dívida externa, né? Que foi um erro crasso cometido por uma fração da classe dirigente brasileira, né? Representada sobretudo pelo ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, que dizia que nós tínhamos uma oferta ilimitada de recursos depois do choque do petróleo e que isso facilitaria os investimentos projetados pelo governo Geisel. A coisa deu tão errado que o Simonsen saiu antes. Eu me dava muito bem com ele, né? Não quero fazer, ele já morreu, não quero fazer uma crítica pessoal, mas isso é um problema de concepção. E isso continua, né? Como um dogma que, na verdade, deve ser combatido e evitado, porque isso é muito grave. Eu não quero nem mencionar como a China veio e copiou o Brasil, as pessoas não sabem. Os chineses estiveram aqui e conversaram com os brasileiros sobre como era
a articulação institucional do crescimento brasileiro, que eles admiravam muito. Aliás, recentemente um economista chinês confessou isso em um livro de uma investigadora americana chamada Isabelle Weber. Então, a gente precisa se dar conta que essa construção institucional, Estado, bancos públicos, empresas estatais, empresas privadas, são a chave do sucesso chinês, eu diria, sem medo de errar, copiado do exemplo brasileiro dos anos 50, 60 e 70. Então, infelizmente, nós estamos tentando de novo fazer uma coisa retrógrada, obsoleta, né, que não tem nada a ver com o desenho de uma institucionalidade que respeite os projetos e os desejos de crescimento da população brasileira. Agora, Beluso, um tema que nós sempre abordamos aqui no programa é esse que diz respeito ao setor industrial, que tem acumulado perdas ano após ano. E um dado divulgado pela Pesquisa Industrial Anual, a PIA, empresa 2019 do IBGE, mostra que entre 2013 e 2019, a indústria encolheu 15% em postos de trabalho, com 1,4 milhões de empregos perdidos. De 9 milhões e 29 mil trabalhadores formais, 6 anos depois, passamos a 7 milhões e 620 mil. E o Brasil segue sem políticas para fomentar o setor industrial, Beluso, o que tem efeito duplo. São menos profissionais no mercado e menos produtos com valor agregado sendo criados. Seguiremos nessa estratégia de produzir e exportar commodities. De fato, o Brasil viveu o processo de desindustrialização mais intenso e mais rápido, jamais visto na história de países que buscaram alcançar um nível de industrialização elevado, e o Brasil foi o país mais industrializado entre os países hoje chamados de emergentes, né? Naqueles tempos eram chamados de países em desenvolvimento. O Brasil era muito mais industrializado que a Coreia, muito mais que a China. Tinha todos os setores aqui dentro, no estado da arte, ou seja, diante do progresso tecnológico e de estrutura industrial. O Brasil reproduziu isso com muita eficiência, com políticas, como eu já mencionei, muito articuladas. E a queda da indústria de transformação no PIB foi uma coisa impressionante, porque ela caiu de 35% em 1985, já depois da crise da dívida, mas ainda suportando a estrutura industrial que possuía, sem avançar, evidentemente, por conta da crise. Mas hoje nós estamos com a participação de 11% da indústria de transformação no PIB. Foi uma perda importante que se reflete, é claro, na redução dos empregos industriais, de maneira muito intensa, né? E eu gosto sempre de mencionar o fato de que o Brasil sofreu esse processo de desindustrialização, no mesmo momento em que a China estava fazendo a sua escalada industrial. Então, frequentemente, as pessoas não ligam uma coisa à outra, mas o fato é que, a partir das reformas chinesas, o investimento direto estrangeiro, se nós olharmos as curvas, que eu não posso mostrar agora, mas as curvas são impressionantes, né? O investimento direto estrangeiro, inclusive sobretudo americano, para zonas de processamento de exportação da China, foram muito intensos, de modo que o que o Brasil perdeu, a China ganhou. Isso é o jogo da economia mundial, e não é a primeira vez que acontece isso, é muito frequente, né? Esse sistema capitalista internacional, ele tem essa dimensão importante, que é da reestruturação das economias à medida em que ocorrem mudanças importantes nas políticas econômicas. E a China soube se ajustar enquanto o Brasil se desajustou. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. Então, eu diria que
Nós estamos observando hoje no mundo inteiro, vou falar do programa Biden, mas tem um programa europeu, por exemplo, vou dar um exemplo, na indústria de semicondutores, que hoje em dia é, digamos, o definidor, eu diria, do avanço industrial dos países, né? Então, o Brasil, por exemplo, acabou de fechar uma empresa de semicondutores. Talvez não tivesse no estado da arte, mas o Brasil não tem política industrial e até diante dos olhos desses que dirigem a economia brasileira hoje, nem deve ter. Só que é sabido que, por exemplo, a indústria de alta tecnologia americana só foi possível porque o Estado americano sustentou as pesquisas na área espacial e militar. Todo mundo sabe disso, é uma coisa tão óbvia, porque o pessoal fica celebrando os Steve Jobs da vida, mas o Jobs só surgiu no período mais avançado já da pesquisa, enquanto os gastos mais pesados tinham sido feitos pelos governos. E no Brasil nós estamos muito longe disso. Isso é ainda outra dimensão preocupante, é que as autoridades econômicas brasileiras não têm a menor noção do que está acontecendo no resto do mundo. Agora mesmo, para repetir, eu estou vendo um programa parrudo, muito forte, de investimento na Europa no setor de semicondutores e de condensadores elétricos. Então, o que é preocupante é que nós estamos nos afastando para uma economia grande como o Brasil, que poderia usar o que resta das suas potencialidades, está se afastando do mundo. Como economista, Beluso, o que é que você pode dizer sobre aquela declaração recente do presidente Jair Bolsonaro a uma rádio de Itapetininga sobre o Produto Interno Bruto? Eu prefiro repetir o que ele falou literalmente porque é tão absurdo. Disse o presidente, abre aspas, nós vencemos o ano passado, estamos vencendo este. Alguns projetam já um crescimento de 5% positivo este ano. Se é 5% positivo, o ano passado foi 4% negativo, crescemos 9%. Isso é um milagre, é uma coisa inacreditável, fecha aspas. O que você pode nos dizer, Beluso, a respeito desse cálculo do ex-capitão? O que é que isso mostra, na sua opinião? Bem, isso é ridículo, né? Uma demonstração de despreparo, de ignorância, que, aliás, marca todo o desempenho dele, não só na economia, mas no caso da cloroquina, da vacina, né? Quer dizer, nós conseguimos eleger uma pessoa totalmente despreparada. Isso diz muito mal da Academia Militar, a AMAN, né? Onde ele estudou. Será que ele estudou alguma coisa? Eu fico assustado, porque eu estou vendo que isso indica que os militares que foram formados nesse período da ditadura militar, eles são muito mal preparados, são assustadoramente despreparados para investigar as coisas, e isso favorece a invasão nos quartéis e na mente dessa gente de simplificações absurdas. Vejam só as declarações recentes do ministro da Defesa, né? É uma coisa assustadora, muito perigosa. Isso tem muito a ver com o despreparo. Eu conheci muitos militares no tempo que eu trabalhei no governo, trabalhei na Secretaria de Planejamento de São Paulo, muitos militares da velha guarda, muito bem preparados, com muita clareza a respeito, apesar da ditadura, tudo, com muita clareza a respeito das condições do desenvolvimento brasileiro. Eles conheciam história, conheciam bastante economia, eram bem formados. Eu cheguei a dar algumas palestras na Escola Superior de Guerra, e agora eu estou assustado, porque esse cálculo do Bolsonaro
dos 5% positivos de crescimento diante dos 4% negativos, dá 9%. Isso é um erro primário, elementar, né? Pior do que dizer que a vacina transforma o sujeito em jacaré. E como é que fica a situação do Paulo Guedes com essa recriação do Ministério do Trabalho, Beluso? É muito evidente que essa iniciativa enfraquece o posto Ipiranga do Jair Bolsonaro, já que a Secretaria do Trabalho e Previdência estava sob a alçada da sua pasta. Foi um movimento calculado do Bolsonaro para reduzir o poder do Guedes, Beluso? Olha, eu não posso responder isso com segurança. Aliás, eu não respondo nada com segurança, sempre em dúvida. Mas eu acho que o Paulo Guedes já se tornou um ministro disfuncional, porque ele não dá solução a nada, ele não consegue encaminhar nada. A reforma tributária, por exemplo, já está, a meu juízo, desconsiderada, já foi jogada fora, até por conta das inconsistências, das brigas e da própria manifestação contrária de muitos empresários por conta dos dividendos, etc. Acho que o Paulo Guedes já se tornou disfuncional para o Bolsonaro. Eu não acho que tenha sido um cálculo, porque o Bolsonaro não faz cálculo, foi uma reação. E eu acho que o Guedes está perdendo realmente força dentro do governo, porque ele não consegue fazer nada. Ele não toma nenhuma decisão que tenha sentido, né? E acho que isso vai se intensificar à medida que nós nos aproximamos do período eleitoral. Eu falei no Paulo Guedes, Beluso, mas o Ministério da Economia tem conseguido levar à frente as discussões sobre as reformas no Congresso. No caso da reforma tributária, o governo tentou, de alguma forma, taxar os mais ricos, mas houve reclamação da turma do topo da pirâmide e o Guedes acabou voltando atrás. Disse que vai enviar um novo texto. E parece que está tudo dentro do esperado, né, Beluso? O que vale é o poder de quem grita. As mudanças que prejudicam o trabalhador ficam por isso mesmo, eles não estão nem aí. Como é que você avalia essas modificações no imposto de renda propostas pela reforma, Beluso? Eu entendo que a proposta de tributação dos dividendos e também aumentar um pouco a isenção são propostas corretas. No entanto, elas não vão subsistir, porque nós temos que ter muito claro, eu estava pensando sobre isso, ao imaginar uma análise mais profunda das várias tentativas de reforma tributária no Brasil e no mundo, né? Está muito claro, que há uma resistência enorme à tributação sobre os mais ricos, até porque eles têm muito poder, mas não só por isso, mas porque a maior parte da renda que é oferida pelos mais ricos é uma renda de extração de valor, não é uma renda que decorre da produção de valor. Então, essa resistência, veja só nos Estados Unidos, também a proposta sofreu muitas negativas, né? A proposta de taxação dos mais ricos está lá em discussão ainda, né? E aqui no Brasil também. Mas isso tem uma razão mais profunda, que eles são... O capitalismo virou um capitalismo extrativo, né? Isso que as pessoas, quando se fala em financiarização, o capitalismo é extrativo. Eles tiram valor dos ativos já existentes. Então, eles criam muito pouco. Então, isso aumenta a resistência dos mais ricos à tributação, né? E, ademais, é claro que isso tem a ver com o poder político que eles detêm, né? Veja só, o Congresso Nacional não vai passar uma reforma tributária mais igualitária. Aliás, isso ocorreu, eu quero chamar a atenção que, historicamente, essas reformas no mundo desenvolvido ocorreram depois da Grande Depressão. Então, a alíquota marginal do imposto de renda nos Estados Unidos, a marginal é a que incide sobre os rendimentos, não é sobre todo o rendimento, sobre a faixa mais alta dos rendimentos, do mesmo
do mesmo detentor de riquezas. O imposto de rendas, a alíquota marginal subiu a 94% e foi caindo à medida que foi caindo ao longo do tempo, né? Hoje em dia, se eu não estou enganado, está em torno de 43% nos Estados Unidos. Eu posso estar enganado, mas é mais ou menos por aí. Então eu quero dizer que houve uma mudança no regime de apropriação da riqueza, e essa mudança tem muito a ver com a resistência da cobrança de impostos sobre grandes fortunas, sobre os mais ricos, etc, etc. Gostaria de ouvir o seu comentário também, Beluso, a respeito de um episódio que não tem lá tanto a ver com economia, mas que representa claramente como pensam os endinheirados do nosso país. Eu me refiro àquela festa clandestina de gente graúda que foi fechada em São Paulo no início do mês, onde os integrantes das forças de segurança que lá estiveram foram hostilizados por alguns frequentadores, em especial por uma mulher que não usava máscara e proferiu alguns xingamentos, em especial um "vai pra favela". É esse tipo de sentimento que perpassa a cabeça dessa gente, Beluso. Creio que o crime só está ou só deve ser combatido nas comunidades pobres do nosso país. Eu escrevi um artigo na Carta Capital exatamente sobre esse episódio, não do Vai para a Favela, que exprime com grande riqueza, digamos assim, e grande fidelidade o que os mais ricos, não só os mais ricos, mas também uma fração importante dos remediados que se julgam merecedores de conviver com os mais ricos, né? Ela era uma advogada modelo, dizem, que não só mandava os policiais vão para a favela, né, querendo significar que o crime, o mal feito, só é praticado nas favelas, como também ela proferiu uma série de ofensas aos militares que, por sinal, não reagiram de maneira adequada ou apropriada. Eu fico imaginando como seria essa cena na favela se uma senhora da favela dissesse: os senhores vão para a Avenida Paulista ou para a Avenida Faria Lima prender os caras que estão cometendo infrações contra a lei que proíbe essas aglomerações, né? Ela seria não só presa, talvez espancada. Então isso não é... Eu observo isso todos os dias aqui, a violência policial contra os mais pobres, e eu dei, inclusive no artigo, eu dei o exemplo do juiz que que sofreu uma observação de um policial sobre o uso de máscara. Ele estava na praia e ele mostrou a sua carteira de magistrado, etc. Eu fico chocado que esse é uma manifestação digamos, de privilégio, né? É a mesma coisa que ocorre com os militares que se julgam no direito de dizer se vai ter eleição ou não. Os fenômenos são da mesma natureza, né? Eles estão montados em cima do privilégio. Eu estava lendo, como meu pai foi juiz e eu observei muito esse caráter de casta, né, hereditário que surge, né, nesses estamentos burocráticos, tanto no judiciário quanto no exército, em que é uma sucessão, os filhos sucedem os pais, os netos sucedem os filhos, e assim vai se formando uma espécie de cultura do privilégio, da superioridade, né? No caso das Forças Armadas, os rapazes de classe média, média baixa, acham que isso é uma forma de se alçar à condição de privilegiado, né? Isso é muito grave, porque isso destrói as instituições, isso mata o espírito público que deve presidir a formação dessas pessoas. Eles são servidores públicos, né? Então isso tem uma dimensão muito, muito importante no Brasil e que precisa ser cuidado, ser tratado com muito cuidado, porque do jeito que está nós vamos regredir
institucionalmente de uma maneira avassaladora. Eu queria encerrar, Beloso, com um comentário seu para essa triste perda que nós tivemos na última quinta-feira do seu companheiro de Unicamp e comentarista histórico aqui do Faixa Livre, professor de Ética e Filosofia e um dos grandes pensadores desse país, Roberto Romano, aos 75 anos, mais uma vítima da Covid-19. O que esse passamento dele representa e qual é o legado que o Romano deixa para o nosso Brasil? O Romano deixa, sobretudo, o exemplo da sua história de vida, né? Ele foi dominicano por muito tempo, né? Depois foi preso na ditadura, foi torturado, saiu, teve o auxílio de Dom Paulo Evaristo Arnes, que é uma figura notável da história recente do Brasil, e depois se dedicou à ética, ao estudo da ética, né? Eu tenho amigos e ex-alunos que foram alunos dele também, que os alunos faziam cursos de economia, faziam os cursos de ética dele na Unicamp, né? Então, eu lamento muito a morte dele. Ele frequentava os mesmos restaurantes que eu frequentava aqui na minha rua, que a minha rua tem 5, né? É coisa de paulista também. Rico não, mas eu sou remediado. Mas eu frequentava, ele estava sempre, ele e a senhora dele, que era também uma pessoa ilustre, né, da Academia Brasileira. Então eu lamento muito realmente a morte dele, é uma pena. Luiz Gonzaga Beloso, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e mandar aqui meu forte abraço. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês me deram. Espero que isso tenha ajudado a todos os ouvintes e a mim mesmo, né? Eu, nas respostas, eu começo a ter dúvidas sobre o que eu estou falando, mas isso é um hábito que eu tenho, de duvidar das minhas próprias afirmações, mas é assim que dizem que é assim que o conhecimento avança, né? Eu espero que eu tenha dado respostas adequadas e satisfatórias para as questões que me foram colocadas e agradeço muito mais uma vez a oportunidade que vocês me ofereceram. Um abraço a todos. Conversamos aqui com o economista e professor da Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beloso. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã.